Bom dia, boa noite. Tudo bom? Começando aí o nosso evento. Eu acho que o YouTube tem um pequeno delay, mas eu vou tocando aqui. Então, hoje a gente vai ter o evento sobre o Setembro Azul do Ladies That UX de Porto Alegre, com a Kessia e a Vanessa de convidadas. E Setembro Azul é para conscientizar um pouquinho sobre a surdez, então além da gente estar trazendo esse assunto, a gente também está com o intérprete que a gente quer ter nos próximos eventos, que foi graças à venda das camisetas e que a gente fez em parceria aí das ladies com todo mundo. E começando aqui. Então, para contar um pouquinho introduzir também sobre o Ladies That UX, a gente é uma comunidade global, então tem o Ladies That UX, tem pelo mundo inteiro, de mulheres que trabalham com UX e fazem trabalho voluntário de forma colaborativa, diversa, inclusiva. E a nossa organização ela é dividida por capítulos que representam as cidades. Então, hoje a gente está em mais de 80 capítulos pelo mundo. E aqui esse evento está sendo realizado pelo capítulo de Porto Alegre. O capítulo de Porto Alegre, ele é composto por mim, assim, por 3 líderes que são voluntárias, que é por mim, pela Jennifer e pela Lídia. E a gente juntas fica organizando eventos com apoio da organização Latinoamérica, do Ladies at UX. E também criando, né, temos o grupo do WhatsApp, se vocês não estão lá, o grupo é só para mulheres, também é bom reforçar, esse evento é aberto, mas nosso grupo do WhatsApp é só para mulheres. Então, e também a gente gosta muito de fazer parceria, então a gente gosta dessa troca. E com isso eu vou chamar a Letícia, que é de um outro grupo de UX, para apresentar aqui um pouquinho do trabalho deles. E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, Luísa. Obrigada pelo convite da gente estar aqui. Eu fico muito feliz com as ladies estarem se encontrando, né? Em mais um mês de evento. A gente sabe que em meio à pandemia, né? O remoto tem nos ajudado muito o nosso network. Obrigado. Bom, pessoal, eu queria falar um pouco do Geeks. O Geeks, ele é uma comunidade com mais de 30 eventos que a gente já fez todo mês. Desde o início da pandemia, a gente está fazendo todo mês. O Geeks, carinhosamente falando, ele é o grupo de usuários de UI e UX aqui do Rio Grande do Sul. A gente é um grupo de pessoas voluntárias para fomentar a comunidade local de UX aqui de Porto Alegre. Agora, com a pandemia, a gente está atingindo novos horizontes. A gente promove bastante alguns eventos mais mensais, né? A gente chama de UX Talks. E a gente está presente no Telegram, que é o nosso grupo de discussão, no Instagram, e a gente também tem o nosso podcast no Spotify. Todo mundo consegue encontrar a gente, inclusive os eventos passados no YouTube, com Somos Geeks. E aproveitando a oportunidade, eu quero convidar vocês para o nosso próximo X Talks. A gente vai trazer a Jéssica Gaik, que ela é uma antropóloga aqui da URGS, e ela fez a migração dela para o UX Research. Então, ela vai falar mais desse universo de antropólogos focado em pesquisa para o UX Research. Então, a gente fez um trocadilho com a linguagem neutra, a gente chama de antropólogos no UX Research. Vai ser dia 13 de outubro e a gente vai fazer via Zoom, então tem que se inscrever e as inscrições são gratuitas. Então a gente deixa o QR Code aí para vocês e a gente está fazendo uma parceria tanto com o Centro de Pesquisas da URGS, quanto também a comunidade Research Ops BR, que tem lá no Telegram, a gente está fazendo também união a essas forças. Luísa, muito obrigada pela oportunidade. Espero um bom evento para todo mundo e até a próxima. Eu que agradeço sempre pela parceria. Então, continuando. Então, para começar o nosso evento, de fato, a gente dividiu esse evento em 3 momentos. Então, vai ter a parte da apresentação da Kessia. Deixa eu colocar as gurias aqui em foco. Primeira vez compartilhando, aprendendo ainda.
Então, a gente vai ter a parte da apresentação da Kessia, depois a apresentação da Vanessa, e a ideia é ser mais uma troca, assim, com as perguntas que vocês forem fazendo aqui pelo YouTube. Então, vocês podem ir ao longo das apresentações falando o que vocês têm curiosidade, o que vocês gostariam de entender, e no final da apresentação das gurias, elas vão explicar e a gente vai selecionar algumas perguntas para ir respondendo. Então é isso. Vou passar a palavra para a Kessia agora. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz de estar participando. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Então, eu vou começar a minha apresentação. Então, o meu nome é Kessia. O meu sinal é esse. E eu vou falar um pouquinho da minha história, da minha vivência como surda. E eu vou explicar um pouquinho. Pode passar o slide. Então, quando eu nasci surda, profunda. A minha mãe, ela teve na gravidez uma doença rubéola. Por isso que talvez eu tenha nascido surda. A minha mãe e meu pai ficaram muito preocupados com a minha surdez, então me levaram para uma escola própria para surdos. O sinal é esse, o Concórdia. Eu tinha 1 ano e meio. E aí eu fui para essa escola aprender Libras. E todos lá eram surdos, tinha professores que sabiam fluentemente Libras, me ensinavam. Então eu fui criada até me formar no ensino médio, fiquei formada lá. Depois eu tive um desafio. Foi muito diferente para mim, porque eu comecei na faculdade, todos eram ouvintes. Os professores também eram ouvintes. Só tinha intérprete que sabia Libras. E tinha uma outra colega também. Era só nós duas surdas e o resto era tudo ouvinte. Então, para mim, foi muito diferente. Porque antes, para mim, a comunicação era fácil. Eu perguntava direto para o professor quando eu tinha dúvidas. E agora foi totalmente diferente na faculdade. Eu perguntava para a intérprete perguntava para o professor. Depois, com o tempo, eu fui me adaptando. Depois, no meu trabalho, eu trabalhei na Finens, junto com alguns colegas que também eram surdos. Eu trabalhava, não era na minha área, era administração. Eu não consegui emprego na minha área, que era design e gráfico. Eu estudei na faculdade, eu pensava que ia conseguir, porque eu me formei na área, né, de design gráfico, porque era o meu objetivo. Aí eu tentei, fazer estágio, enviei meu currículo para várias empresas, mas nunca me chamaram, até então. Aí um dia me ligaram, meu marido, que era ouvinte, atendeu o telefone, e eles perguntaram de mim, que era trabalho na área de design, que queria fazer estágio. Quando a empresa soube que eu era surda, desligou o telefone. Não quis. Então, foi muito difícil para mim conseguir trabalhar na área. Então, trabalhei com administração. Aí, trabalhei na Finens, depois fui para outra empresa, Hospital Moinhos de Vento, e trabalhei também ali na área de administração. Então, foi muito difícil, demorou até que eu conseguisse trabalhar como UX. Não me chamava. Mas aí, um dia, eu comecei a estudar, fiz uma pós de UX. Eu fui estudando, amando a área, foquei bastante na área de UX. E eu consegui no Sicredi. Eles me chamaram e eu consegui o meu trabalho, enfim, na área. Eu fiquei muito feliz, porque no Sicredi dos meus colegas, eles me respeitavam de igual para igual, tanto surdos como ouvintes. Eu não me sentia inferior. Eles também em outras empresas me davam um trabalho simples, no Sicredi não.
Eu trabalhava de igual para igual. Quando eu trabalhava na administração, alguns ouvintes, às vezes, não tinham curiosidade de aprender Libras, né? Faltava muita informação. E, às vezes, não chamava nas reuniões para participar. E eu não me sentia muito bem. No Sicredi, não. Teve inclusão, sempre chamavam um intérprete. Pode passar para o próximo. Então, eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o Setembro Azul. O Setembro Azul, o mês de setembro, tem muitas coisas importantes. Ali, no dia 6 a 11 do ano de 1880, aconteceu o Congresso de Milão. Era um congresso era um congresso mundial internacional, onde as pessoas educadoras, profissionais da educação de surdos se reuniram. Só que a maior parte eram ouvintes que participaram desse congresso. E eles estavam discutindo o que era melhor, se era usar a língua de sinais para surdos. Houve uma discussão. Como que ia ser o melhor desenvolvimento para os surdos? Só que eles acharam que a língua de sinais atrapalhava os surdos. Então, eles decidiram proibir o uso da língua de sinais. Isso foi um impacto para a comunidade surda. Porque eles proibiram, não podia mais usar a língua de sinais, era só oralização. Porque eles pensavam que isso ia ajudar na aprendizagem e proibiram as línguas de sinais. No segundo momento, foi ali a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas, na época, eles colocavam uma faixa azul para o grupo de deficientes. Qualquer tipo de deficiência, eles tinham uma faixa azul para saber que aqueles ali eram deficientes, inferiores. E aí eles excluíam os deficientes. No dia 23 de setembro foi o Dia Mundial da Língua de Sinais. Também é o aniversário da Federação Mundial de Surdos. Era uma federação onde eles organizavam, tem eventos de esportes. Ela é sem fins lucrativos, não governamental. E existem em vários países onde que os surdos são representados. Foi criado no ano 1900. Em 1951. Em Roma, na Itália. Também, no dia 26 de setembro, nós celebramos a primeira escola de surdos aqui no Brasil, o INES. Foi no ano de 1857. Então, foi por isso que é também o Dia do Surdo, no dia 26 de setembro, para incentivar aqui no Brasil, né? Foi escolhido por isso, para lembrar da Escola dos Surdos do INES. No dia 30 de setembro, também é o Dia Internacional Mundial do Dia do Tradutor e Intérprete. Pode passar. Eu gostaria de mostrar esse vídeo para entender um pouquinho da importância da língua de sinais. Esse vídeo, ele mostra
que a aquisição da língua é importante. Então, a gente pode ver ali no vídeo que a comunidade, lá no Congresso de Milão, em 1880, eles pensaram em proibir o uso da língua de sinais e a aquisição da língua. As crianças, elas não conseguiam ter uma aprendizagem boa, elas ficavam atrasadas por causa disso. E a língua própria delas de aprendizagem e desenvolvimento. Por isso que é importante a língua de sinais. É muito importante para o surdo, para o desenvolvimento dele. Aprender desde cedo o idioma, né? Se falar com ele é muito mais difícil, então é muito importante a língua de sinais. Por isso, Setembro Azul é tão importante para a comunidade surda. É o incentivado, toda a nossa história que foi de luta, e a luta continua até hoje. A gente passa por algumas dificuldades de acessibilidade, mas nós continuamos lutando. Aqui no Brasil, tem 10 milhões de surdos. Existem níveis de surdez, né? Profunda, média, severa, né? Mas imagina, são muitas pessoas. Tem níveis diferentes, né? Mas no total é tudo isso. Pode passar o slide. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre as 7 identidades surdas. A primeira é a identidade que eu me identifico, que é a identidade política. Ele se aceita como surdo. Também ele usa a língua de sinais, a Libras. Aceita intérprete, também faz o uso de legenda, participa da comunidade surda, associações. Ele participa. Aí tem a segunda identidade, que é a híbrida. Às vezes, a identidade híbrida, ele nasce como ouvinte e acaba com o tempo perdendo a audição. Às vezes, por um acidente ou uma doença. Mas ele está acostumado com a estrutura do português de falar. E às vezes, então, ele oraliza e às vezes ele usa a língua de sinais.
ele assiste, ele também fica na comunidade surda e na comunidade ouvinte. Ele consegue conviver bem nas duas comunidades. E ele se aceita como surdo. Também ele luta para ter que ter intérprete, legenda, ele faz uso. A terceira é a identidade flutuante. Esses surdos, eles não têm contato com a comunidade surda, eles não participam em associações, eles não têm a cultura surda, eles ficam dependentes do convívio com os ouvintes, eles ficam dependentes disso. Eles também não sabem a Libras ou nem conhecem, não sabem o que é intérprete, não fazem uso da Libras. A próxima identidade é embaçada. Essa identidade, às vezes, nasce surdo, mas a família, ela não incentiva a aprendizagem da língua de sinais, da comunidade surda. Então, às vezes, o surdo fica isolado, ele fica muito solitário, sempre na comunidade ouvinte. Nunca aprendeu Libras, nunca teve contato com outro surdo. Às vezes acontece bastante da família não saber ou não conhecer sobre o surdo. Quando descobre, leva no médico e o médico ele não tem assim a convivência com a comunidade surda, mas às vezes é porque falta informação. A identidade intermediária. Ele não aceita o convívio com a comunidade surda, ele ouve um pouquinho, mas ele vive como se fosse um ouvinte, às vezes oralizando, ele usa talvez aparelho ou implante, ele fala, mas ele não se aceita como sujeito surdo, ele não se vê como dentro da comunidade surda, ele convive com a comunidade ouvinte. A próxima identidade é a identidade de transição. Essa identidade é o surdo que às vezes ouve e com o tempo vai perdendo a audição. Então, parece que ele aprende atrasado, ele entra na comunidade surda depois, começa a ter o contato com a Libras, com a comunidade, com a cultura, e aceita participar da comunidade surda e ouvinte. E a última, que é a diaspora, identidade diaspora. É o surdo que, por exemplo, ele é brasileiro, mas ele vai para os Estados Unidos. E aí ele começa a aprender a ASL, que é a língua de lá. Então, ele começa a aprender a ASL, e aí ele começa a fazer os sinais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, também no estado de Rio Grande do Sul, tem os sinais próprios, e de São Paulo são diferentes alguns sinais. Então, a gente vai se adaptando na comunicação com os sinais do estado de São Paulo, por exemplo. Próximo slide. Então, a pergunta, né? O que é acessibilidade? Vocês já pensaram na acessibilidade para os surdos? Vocês sabem Libras? Se encontra algum surdo, como consegue se comunicar? Também já pensaram em como fazer com acessibilidade digital, acessibilidade digital? Como, por exemplo, fazer sites, textos simples para que os surdos, porque para o surdo é muito difícil o português, né? Então precisa de um português mais simples, não fazer um português muito complicado. Também com vídeos, com legendas, a intérprete de Libras também, isso ajuda bastante.
Próximo slide. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu dia a dia no meu trabalho. Quando se tem umas reuniões curtas, eu uso ferramentas como o Google Meet, que tem as legendas, que ele consegue fazer a tradução. Não é uma tradução perfeita, não é 100%. Às vezes tem alguns erros. Mas ela ajuda um pouco. O Google Meet tem uma coisa que é ruim, que é, às vezes, a tela, quando compartilha, a intérprete acaba ficando, que nem eu mostrei no quadradinho, fica pequenininha, que nem eu mostrei ali. Então, tem essa dificuldade. É bom porque tem a legenda, mas, ao mesmo tempo, às vezes, dependendo, fica com a tela pequena. E aí, tem como fixar a intérprete. Já some da tela, né? Então fica difícil de visualizar. O próximo. Nesse é o Teams. Eu gostei bastante do Teams, porque tem a tela de fixar a intérprete, e a intérprete fica grande. Aí consegue visualizar melhor com a tela maior. Então fica muito mais fácil o compartilhamento. Também, essa semana aconteceu uma coisa legal, que eles começaram a fazer a legenda em português. Antes não tinha. Aí agora no Teams conseguiu vencer o matching por causa disso, que agora também tem a legenda. Pode passar o próximo. Então, eu estou muito feliz de ter participado aqui com vocês. Muito obrigada. Fico esperando as dúvidas, podem me perguntar. Esse aqui é o meu contato. E é isso, a minha apresentação. Agora eu vou chamar a Vanessa, que ela vai explicar, vai fazer a apresentação dela. Gatinha. Então, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui colaborando, né, nesse bate-papo, nesse grupo que é muito especial para mim, foi muito especial nessa minha transição de carreira, que é um pouquinho que eu quero trazer da minha trajetória, né, até a área de UX, e falar um pouquinho também sobre a minha trajetória como surda. Eu sou a Vanessa, o meu sinal é o V. Eu sou casada com o Roberto, sou mãe da Martina, tenho um cachorrinho e um gato. Então, eu sou surda bilateral, eu tenho perda moderada severa, eu sou usuária de aparelho auditivo desde os meus 19 anos. E eu comecei a perder a minha audição desde a minha infância. Então, eu sempre falo que a minha infância eu fui mais em otorrino do que em pediatra, né? Sempre tive muitos dores de ouvido, problemas de dor, né, em toda a minha infância, e só que os meus pais nunca fez uma audiometria para saber se eu tinha alguma perda ou não. Por volta dos meus 10 ou 12 anos, eu comecei a ter algumas dificuldades na escola, por conta de aprendizado, enfim. E a minha mãe também dizia, né, que falava comigo e eu não escutava, ela achava que era coisa de criança arteira. Então, foi onde a gente começou a fazer um acompanhamento mais de perto, né, com fonoaudiólogos, com audiometria. E aí foi constatado, né, que eu tinha a perda leve. Então, desde criança, eu tive muito esse cuidado com a minha audição. E a minha perda, ela foi gradativa, né, na minha adolescência toda. E fiz cirurgias para tentar reverter, para voltar a ouvir novamente. E com 18 anos, eu fiz a minha última cirurgia. E foi onde o médico disse que não, que a minha surdez, né, ela ia ser gradativa e eu ia perder a minha audição com o passar do tempo, né? Então, eu tinha que me adaptar e aceitar, né, isso. Então, eu resolvi usar o aparelho auditivo
com 19 anos. E foi uma escolha minha, né? Não foi os meus pais, não foi o médico. Eu vi uma necessidade minha de ter que usar, porque as pessoas falavam e eu não entendia ou escutava errado. E eu estava no final da minha faculdade e aí eu pensava, tá, daqui a pouco eu estou no mercado de trabalho e aí como que eu vou me virar, né? Eu vou precisar usar o aparelho. Então eu aceitei usar o aparelho, né? Fiz essa escolha. Porém, eu escondi o uso desse aparelho, né? Eu tinha vergonha, eu tinha medo, né? Então eu fiquei nesse armário da surdez, como eu falo, por muito tempo. Só para as pessoas próximas, né, sabiam que eu usava o aparelho. E nas minhas entrevistas de emprego, por exemplo, eu não falava por medo de um preconceito. Logo mais eu vou mostrar a minha trajetória profissional, mas eu me graduei em comunicação, né? Então eu tinha toda essa questão, trabalhar com comunicação e ser surda, né? Já tinha um preconceito aí. Então eu não falava, eu sentia segura no ambiente de trabalho, daí sim falar para os meus líderes, enfim. E a minha filha tem 5 anos, eu falo que é 5 anos, depois do nascimento da Martina, que eu comecei a me aceitar, né, e ver e sair desse armário da surdez, né? Então foi onde eu comecei a me envolver com a comunidade surda, que a gente tem uma comunidade de surdos que ouvem, né, que são pessoas que perderam a audição depois que aprenderam a falar, né? São pessoas que usam implante, usam aparelho. Então eu comecei a me inserir nessa comunidade e ver que eu não estava sozinha e que era normal o que eu estava passando, né? Da questão de ter medo, de ter vergonha, vi que outras pessoas passaram pelo mesmo. E aí foi onde realmente eu comecei a me inserir mais na comunidade e a olhar mais para mim, né? Com carinho, assim. Pode passar, Lu. Então, eu trouxe uma linha do tempo, né? A minha contribuição falando um pouquinho de transição de carreira mesmo, né? Eu estou há pouco tempo na área de UX, há 3 meses. Então, eu quero contar um pouquinho como foi minha trajetória para chegar aqui. No início, então, antes da minha graduação, eu fiz tecnólogo em teologia, porque eu gosto de falar disso, né? Que tem a ver a teologia. A teologia foi onde me deu um start para a pesquisa, né? Tudo é bagagem, né? As minhas curiosidades, hoje que eu trabalho com pesquisa e desde sempre, né? E saber o porquê das coisas, eu acredito muito que começou esse pontapé lá na teologia, né? Essa pulguinha da curiosidade em mim, assim. Então, eu ingressei na graduação, né, em Publicidade e Propaganda, e durante a graduação eu fui bolsista na disciplina de Planejamento e bolsista em Biblioteca. Porque também eu gosto de falar dessas duas coisas, né? Planejamento é uma coisa que eu super gosto, me identifico, né? E na área de X a gente sabe que a gente tem que ter isso muito em mente, assim, né? Quando a gente trabalha com projetos, planejamento é uma ferramenta super essencial, né? E a biblioteca foi onde me deu toda essa questão de catalogação, de imaginar as coisas em quadradinhos, né? Então, para mim, foram essas duas bagagens, assim, que poderia ter sido uma experiência simples como bolsista, mas que eu carrego até hoje, foram muito especiais, assim. As 3 áreas na graduação que eu mais me identifiquei foi a área de design, pesquisa e o planejamento, né? Então, depois que eu saí da graduação, eu iniciei, então, como publicitária em agência, né? Trabalhei como direção de arte. E o meu foco sempre foi comunicação interna, dentro da agência, que era uma área que eu gostava. Pode passar. Então, quando eu saí, eu trabalhei por 2 anos em agência, e aí eu vim para o mestrado em comunicação, né, na Unicinos. Eu achava que a minha vida seria realmente pesquisadora, fazer o mestrado, fazer o doutorado. E aí eu vi que eu estava muito imersa na teoria, né, digamos assim, e eu precisava ter uma vivência de mercado, estar mais perto das pessoas, né, botar a mão na massa. Então foi onde eu suspendi o mestrado e eu fui para o
para um trainee no Sebrae, que era mercado puro, assim, mercado na veia, né? A gente tinha esse programa, ele se chama Agente Local de Inovação, e a gente atendia micros e pequenos empresários, né? Então a gente fazia todo a linha de inovação, via toda a questão de planejamento dentro dessas empresas. Então foi muito legal e eu vi que realmente meu negócio era mercado e não era só academia, né? Só a parte teórica. Depois desse trainee, então eu fui para a Renner, né? Eu fiquei aí um bom tempo na Renner, 9 anos, né? No varejo, trabalhando com comunicação. E o ano passado, né? O ano de 2020, foi onde eu comecei a me incomodar de uma certa forma profissional, né? Me sentindo muito dentro de uma bolha, vendo as coisas acontecendo na minha volta e eu ali, né? Fazendo as minhas entregas, pagando meus boletos, né? Então eu comecei a pesquisar áreas que poderiam me interessar, para onde eu poderia ir, né? E aí foi onde eu encontrei a área de UX, que aí foi eu me identifiquei super com a área, né? Vi a importância de pensar no usuário, comecei a me atualizar de uma forma lenta, né? Olhando alguns livros, enfim. E aí pode passar, Lu. E aí foi nesse ano, né? Foi que eu deslanchei mesmo, né? Para a área de UX. Eu fiz plano de carreira com foco na área, curso de gerenciamento de projetos, participei de várias lives. Essa comunidade das ladies, para mim, foi, assim, muito importante, né? A Lídia foi uma colega minha na Renner também, e ela me indicou, eu lembro que foi em março desse ano, ela me indicou um bate-papo, que era sobre transição de carreira, falar sobre a área de UX, e para mim aquele bate-papo foi assim, foi o divisor de água, sabe? Então foi muito importante, né? Acho que fazer parte de comunidade sempre é muito bom, né? De trocar, de escutar outras pessoas. Dentro dessa comunidade, as meninas me ajudaram a preencher meu portfólio, né? Cursos, livros. Então acho que um agradecimento muito especial assim por todas, né? Por a gente se ajudar sempre que a gente precisa de alguma coisa. Me envolvi em eventos da área de tecnologia, livros técnicos, e uma coisa que é muito importante, né, que eu fiz, que eu acho que foi super essencial, porque eu tracei um plano, né, eu estava no meu plano A, que era o meu trabalho, eu estava nesse meu plano B, que era me desenvolver, mas para eu me desenvolver, eu precisava também aplicar, né, então eu fui para um voluntariado numa ONG que se chama Lacrei, né, que foi uma etapa muito importante dessa minha transição, né? Que é onde eu conheci pessoas que também me ajudaram, que foi onde eu consegui botar minha mão na massa, né? E eu consegui ficar segura dentro da minha área. E então, em junho desse ano, eu fui contratada pelo César, né? Eu sou designer lá no César, o César é um centro de estudo e sistemas de Recife, né? E aí eu tenho uma feliz sorte que eu estou dentro de um projeto que a gente tem pessoas com deficiência auditiva como foco principal do estudo, né? Então, assim, eu estou muito realizada de ter conseguido uma transição de carreira, né, numa área maravilhosa e ainda estar num projeto que é onde eu também estou me descobrindo, né? Estou conhecendo mais essa diversidade, que realmente a surdez é uma diversidade, a gente tem muitos tipos de surdos, né, nas comunidades, e está sendo muito massa, está sendo muito incrível. Pode passar, Lu. Então, eu quero trazer um pouquinho aqui sobre a diversidade na surdez, né? Em resumo, a gente tem três perfis, né? A gente tem o surdo sinalizado, que é o surdo que ele sinaliza, né? Que ele usa a língua de sinais para se comunicar, né? Então, ele, independente do grau da perda auditiva dele, e ele pode usar aparelho ou não. A gente tem o surdo oralizado, que ele desenvolveu a técnica vocal, né? O surdo oralizado, ele pode ser total ou parcial, e ele pode ou não usar aparelho, implante coclear, e ele faz leitura labial para se comunicar.
E aí a gente tem o surdo bilíngue, né, que é o usuário das duas línguas. Ele utiliza dependendo da pessoa que ele vai se comunicar para se adaptar a essa linguagem. Pode passar, Lu. E aí eu quero trazer, né, um ponto de reflexão, né? São 4 conceitos que eu estou iniciando também, né, os estudos, até trazendo para a gente como papel do design, né, na diversidade. Acho que independente do projeto que a gente tem que estar pensando em acessibilidade, tem que estar pensando em inclusão, né? Então eu trouxe esses 4 conceitos, né? Acessibilidade, que é garantir as condições, né, da utilização. Inclusão, que é o ato de incluir e acrescentar. Capacitismo, que é o que significa é a discriminação da pessoa com deficiência, né? A gente tem que ser anticapacitismo, né? Então a gente tem que levantar muito essa bandeira. E a gente tem que pensar no design universal, né? Pensar no projeto além da nossa entrega principal e analisar todas as possibilidades de uso. Então, é um convite também, né, para vocês virem comigo nessa imersão, nesses conceitos. Como eu falei, eu estou há pouco tempo na área de UX e a área de UX, acessibilidade, é uma área que super está me despertando interesse. Eu acho que é legal a gente compartilhar isso, né, e ver que tem muita coisa para ser estudada. Pode ir passando. E aí eu quero finalizar, deixar uma frase, né, que a gente usa bastante em palestras, a gente vê bastante também, que eu acho que não dá para a gente cansar de ouvir, de falar, que a diversidade é chamar para a festa e inclusão é convidar para dançar. Pode passar, Lu. E é isso. Fico super grata em participar, em dividir o palco com a Késia, com a Thaís. E aqui estão meus contatos. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, gurias. Vou colocar a Cassie aqui de volta também. Eu tô agradecendo, mas não acabou. Mas a nossa ideia agora é também responder algumas perguntas, então, por favor, fiquem à vontade para fazer perguntas ali pelo YouTube. Pode dar um delayzinho para aparecer a pergunta aqui pra gente. Mas a gente queria muito trocar essa ideia do o que vocês têm dúvida na hora de criar um projeto mais acessível, como, né, como trazer inclusão para essa questão da surdez. Então, qualquer pergunta que vocês tenham para fazer para as gurias, a gente vai selecionar algumas para ler. Então, vou ficar esperando aqui que apareça alguma. Mas enquanto isso, eu queria mostrar para as gurias também que teve muitos elogios para a palestra delas. Então, vou mostrar aqui, ó, temos participações. Daia, saudades. Linda, Kessia, parabéns pela apresentação. Muito orgulho de trabalhar contigo. Então, tem aqui. Muito bom, parabéns. Depois. Você é maravilhosa, parabéns. Então temos muitos elogios já. Mas façam perguntas também, que daí a gente pode continuar aqui conversando. Legal. Vou esperar mais um pouquinho para ver se aparece, senão eu tenho perguntas também. Linda história, Vá. Muitas coisas incríveis ainda vão surgir para vocês. Deixa eu ver aqui. Agora são elogios. Ó, uma pergunta aqui. Meninos, qual a dica que vocês dão para quem está recebendo uma pessoa surda no time? O que ajuda no dia a dia além das ferramentas? Quer responder, Késia?
Então, a minha experiência de ferramentas que eu mostrei, também é bom que os colegas saibam pelo menos um pouco de Libras, né? Que, por exemplo, a língua, a minha primeira língua é a Libras, né? Então, no dia a dia, com contato, às vezes precisa me comunicar fácil. Aí precisa escrever em português, parece um impedimento, sabe? E eu quero me expressar, eu quero falar. Então, eu acho muito importante aprender Libras. No bate-papo, assim, no chat, né? Também escrever. Acho que isso. Legendas também ajudam bastante na questão de acessibilidade. Uma coisa bem importante é abrir a câmera também, né? Para a gente ler o lábio. Por exemplo, mesmo que a gente não seja home office no escritório, agora com a questão da pandemia, né? A máscara atrapalha bastante, né? É uma coisa, o que eu gosto de trabalhar em casa é por conta de não precisar usar máscara, né? Porque usou a máscara, já o coração já acelera. Então, abrir a câmera, né? Falar em tom de voz que seja fácil, no meu caso, né? Que eu tenho baixa audição. Falar também para a câmera, não de costas. Acho que essas coisas facilitam, né? Eu acho que as ferramentas com legenda também, como a Késia falou, estão sendo super, elas estão se atualizando, mas acho que são essas dicas, né? De ter essa questão de empatia, talvez, né? Legal. Tem uma pergunta que eu acho que tem a ver bastante com a história que a Vanessa trouxe, que é essa aqui. Estão de parabéns. Sou surda bilíngue, estudando na área de UX e UI. Como é migrar para outra área? Foi difícil? Alguma dica para os estudos? Certo. O que eu fiz, né, foi bem essa questão de plano A e plano B. Meu plano A, como eu estava no meu trabalho, né, estava fazendo minhas entregas, e o meu plano B, que estava me motivando, era a questão de imigração. Eu acho que a primeira coisa é encontrar comunidades que possam te dar apoio, né? O Ladies, para mim, foi o principal, né? Aqui que eu consegui dicas de livro, né? Conversar com outras pessoas que fizeram migração, construção de portfólio, currículo. Eu acho que a primeira coisa é isso, né? E estudar os livros básicos, assim, né? Que a gente estuda para projeto, para UX. Mas acho que indo para o grupo é um tesouro, assim. A gente abre e só vem coisa boa. Legal. Estou dando uma olhadinha aqui nas perguntas que já foram feitas. Tem uma aqui. Eu não tenho certeza se eu entendi toda ela, daí vocês me ajudam. O time age com vocês levando em consideração o fato de serem surdas? Como é feita a transcrição de Libras para o texto em que vocês participam? Dessa parte do Libras para o texto que eu não entendi muito, mas eu acho que dá pra gente pensar na primeira parte da pergunta, como é que o time age com vocês pensando em que vocês são surdas? Muda alguma coisa, né? Posso falar? Ok, já vai. Ela disse que a internet travou. Voltou? Voltou, tá. Então, como eu falei antes, né, no meu trabalho, quando chamava intérprete de Libras ou precisava mandar um e-mail e pedir intérprete de Libras para vir nas reuniões, né? A intérprete ali junto,
também às vezes atrapalha algumas coisas, o que, por exemplo, os colegas começam a falar muito rápido. E aí, às vezes, eu tenho alguma dúvida, quero perguntar, mas às vezes já até trocaram o tema, então acaba nem perguntando, sabe? Porque o tema já passou. E precisa, assim, um refinamento. Nas reuniões, às vezes, as discussões acabam a gente perdendo, assim, a informação. Então, falar tranquilamente sobre o tema, para mim, né, na minha experiência também é bom, quando a intérprete vai na reunião, colocar a legenda, me facilita. Porque às vezes a palavra é técnica. E a intérprete às vezes não tem o conhecimento da técnica. E é muito rápido a sinalização. Então a legenda acaba me ajudando bastante a ser completa, assim, ter a informação completa. Então por isso que eu acho muito importante. Me ajuda também a questão da câmera que a Vanessa falou. A intérprete junto, a legenda, e aí fica para mim a acessibilidade completa. No meu caso, eu fui a primeira empresa que eu fiz entrevista podendo falar que eu era surda, sabe? Fui super leve, assim, poder falar. E então, desde o começo, eu fui muito acolhida, desde o primeiro contato, né? Me perguntaram se eu precisava de intérprete, qual era o meu nível de surdez. Então, toda essa preocupação, eu acho que foi muito rico, assim, e me deixou muito segura também, sabe? Então, do meu time também, né, todo mundo câmera ligada, se eu tenho alguma dificuldade eu pergunto, eles me respondem, então a gente está super adaptados, assim. Gurias, tem outra pergunta aqui, que é muito parecido com o que a gente já vem falando, mas assim, a Jennifer perguntou: Kessia, não sei se tu já chegou a comentar, mas para ti hoje, qual a tua maior facilidade e qual a maior dificuldade dentro do trabalho? Acho que a pergunta é para Kessia, mas vale para Vanessa também, como uma surda que utiliza o aparelho, né? Também uma surda oralizada. É a Jennifer, ela é intérprete no Sicredi também, junto com a Thaís. Tem vários intérpretes ali no Sicredi. A minha dificuldade, às vezes, nas reuniões é a questão técnica. A intérprete, às vezes, não sabe sobre o que é o tema falado. Então, às vezes, acaba perdendo um pouco de contexto. Porque é uma coisa própria da área, né? Não é a culpa da intérprete, mas, às vezes, algumas palavras acabam sendo difícil e acaba perdendo. E eu percebo também que, às vezes, a informação vem um pouco atrasada. Por exemplo, o grupo às vezes esquece que tem um surdo, sabe? Então, quando eu chego, já tá tudo pronto. E aí eu não sabia da informação. Parece que chega a informação um pouco atrasada. Então, por isso que eu tenho que perguntar as coisas bastante. Mas tem um lado bom, que a maioria dos meus colegas sente a preocupação. Eles me perguntam se está bem, se eu consegui acompanhar a legenda. Também se precisa chamar a intérprete, né? Então, os meus colegas, eles me fazem me sentir bem incluída. A minha questão é mais por parte de tom de voz, né? A pessoa às vezes tem o tom de voz muito baixo, ou o microfone às vezes fica abafado. E a própria máscara, né? Já aconteceu, mesmo a gente estando no home office, a pessoa está no escritório, ou a máscara dificulta. Se ela não tem um tom de voz um pouco, ou falar mais alto, né? Para eu conseguir compreender. Mas essa é a minha principal dificuldade. Gurias, eu tenho uma pergunta para vocês também, da minha parte. Como é que vocês conseguem traduzir essa questão da acessibilidade para as interfaces que vocês criam? Como é que vocês têm feito essa inclusão digital para pessoas surdas nos projetos em que vocês atuam?
Luísa, tu pode repetir a pergunta, porque a Cassia acho que travou a internet. Uhum. Essa é minha, não tá nos comentários, por isso que não tem a legenda, desculpa. Mas como é que vocês colocam acessibilidade nos projetos em que vocês trabalham, pensando em pessoas surdas especificamente? Quem que vai falar? Quer ser falando? Então, dentro do meu projeto, né, como a gente ainda está num processo bem de imersão, a gente não chegou ainda em criar algo ou testar algo, mas o que eu vejo, e por ser também um projeto que pensa pessoas surdas como ponto central, né, acho que um papel, nós como designers, é levar também para o time técnico, né, essas barreiras, né, que os usuários surdos enfrentam, e levantando, fazendo benchmark, né, no mercado, o que tem de ferramenta que facilita. Eu acredito que nessa etapa de imersão, eu acho que é mais por aí, assim, tateando, né, a área e trazendo junto o time técnico para a gente estar todo mundo na mesma página. Então, eu acho muito importante o que precisa chamar o surdo para testar às vezes a tela, né? Para ver se está funcionando, se ele entendeu, qual que é a dificuldade, qual que é o impedimento, o texto em português principalmente, né? Fazer ele simples, bem claro. Também colocar o uso de imagens que ajuda o visual, o surdo ele é mais visual. Então, isso ajuda muito. Também é importante colocar ícone. Colocar ícones para mostrar ícones simples que aí o surdo visualiza e entende. Legal. Eu vou ver. Mais alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente encerrando? É o último momento. Deixa eu ver se no YouTube atual tá um pouco mais atualizado. As gurias, foi muito bom ter vocês aqui, já agradecendo. Foi muito legal que vocês aceitaram o convite para inaugurar essa nossa série de eventos que vão ter interpretação em Libras. Eu vi ali nos comentários do YouTube que teve uma pessoa que pediu legenda e realmente a gente não se organizou para nesse software ter legenda, mas a gente já vai ver um jeito de no próximo ter, porque realmente a gente quer ser inclusivo para todo mundo, senão não faz muito sentido esse evento. Mas a gente vai cuidar isso para as próximas, então agradeço muito a participação de vocês, a participação da Thaís. Muito obrigada, Thaís, nossa intérprete de hoje. E se vocês quiserem falar mais alguma coisa, só para dizer que vocês podem falar alguma coisa também. Eu quero agradecer, né, o convite. Fiquei bem nervosa no começo, a minha internet deu uma travada, mas tudo certo. E eu acho que, além, né, dessa comunidade me ajudar muito, me conectou com pessoas incríveis, né? Então, estou muito feliz. E se alguém quiser trocar ideia, conversar, fico super à disposição. É isso. Obrigada. Eu também queria agradecer a todos vocês pelo convite, né, de palestrar. Eu fiquei muito feliz de estar participando hoje junto com vocês, falando sobre o tema, contando a minha experiência como surda, compartilhando com vocês. Então, eu queria agradecer muito também, eu fiquei muito feliz. Legal. E agradecer todo mundo que ajudou a ter, né, a venda das camisetas para a gente conseguir ter intérprete. Então, quem conseguiu fazer esse evento também foi as Ladies de Porto Alegre, com muito orgulho.
E é isso. Muito obrigada por todo mundo que ficou até as 8h30 da noite aqui no YouTube. Então, boa noite para todo mundo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.